Olá, estamos aqui para mais um vídeo do Tira o Código comigo. E neste vídeo vamos falar sobre a iluminação dos veículos na parte da frente, avarias das luzes, alguns comportamentos a ter em relação ao nosso estado físico e psicológico quando vamos conduzir, informações sobre a visão e, no final, uma sensibilização sobre a cedência de passagem. Vamos a isso? Então, começando pela iluminação dos veículos. Neste vídeo nós vamos simplesmente falar sobre a iluminação dos veículos da parte da frente. Quais é que são então as luzes que os veículos têm à frente? São 4 luzes, sendo que uma delas é facultativa. E estas são os mínimos, ou as luzes de presença, os médios, ou as luzes de cruzamento, os máximos, ou as luzes de estrada, e as luzes de nevoeiro, que, como eu disse há bocado, são facultativas. E sendo facultativas, nem todos os carros apresentam estas luzes de nevoeiro, especialmente os mais antigos. Mas vamos falar particularmente destas as 3 que eu enumerei e que são obrigatórias. Bem, elas são obrigatórias nos carros, nos automóveis, sejam pesados ou ligeiros, e são obrigatórias também nos motociclos com ou sem carro lateral. Vamos começar então pelos mínimos. Os mínimos são as luzes de presença. E porquê que estas luzes são luzes de presença? Já vamos ver. Mas antes vamos ver a quantos metros é que eles são vistos. Estas luzes de presença são vistas a 150 metros. E eu disse bem, são vistas, porque o objetivo destas luzes é serem vistas e não são luzes para que o condutor possa ver. Não principalmente, claro que também devem ajudar. Mas são luzes para ser vistas. Isto leva-nos ao objetivo das luzes de presença, que é marcar a presença do veículo e a largura do mesmo. Neste caso, à frente, para quem vem de frente. E sendo estas para marcar a largura do mesmo, quando é que nós devemos utilizá-las? Nós devemos utilizá-las ao aguardar a abertura de uma passagem de nível ou ao parar e estacionar em zonas de pouca visibilidade. E estas são as 2 situações em que nós devemos usar os mínimos. Vamos agora passar para os médios. Os médios são as luzes de cruzamento. E estes iluminam a 30 metros o veículo. E eu disse bem, iluminam, porque o objetivo deles é iluminar a estrada para a frente do veículo. E os médios têm este objetivo e também têm o objetivo de serem as luzes que nós utilizamos nos seguintes contextos. Em locais com a visibilidade de pelo menos 100 metros, ou seja, se nós conseguimos ver pelo menos 100 metros à nossa frente, devemos utilizar os médios. No cruzamento com pessoas, veículos ou animais, e daí o nome luzes de cruzamento, porque elas devem ser utilizadas em contexto de cruzamento com veículos, animais ou outras pessoas. Na aproximação a passagens de nível fechadas e durante a paragem do veículo. E estas são situações em que nós devemos utilizar as luzes de cruzamento. Claro que também há um sinal de obrigação que nos obriga a usar a luz de cruzamento em, por exemplo, túneis e noutras circunstâncias. Vamos agora passar aos máximos. E os máximos alcançam 100 metros. Chamam-se também luzes de estrada e o objetivo deles é iluminar em locais mal iluminados ou sem iluminação. E por isso devem usar-se em todas as situações que sejam necessárias, apenas são substituídos pelos médios nas situações enumeradas anteriormente. Ou seja, nós utilizamos sempre as luzes da estrada quando precisamos, menos nas situações em que eu disse que utilizamos os médios. Passamos agora para as luzes de nevoeiro. Estas alcançam também 30 metros e podem substituir ou complementar os médios. Porém, elas são expressamente proibidas quando as condições meteorológicas não o justifiquem, pois elas têm apenas essa utilidade e por isso serem facultativas.
Mas o que é que acontece se as nossas luzes avariarem? Vamos então passar ao tópico avaria nas luzes. Bem, se as nossas luzes avariarem, é importante saber que é proibido transitar. É proibido transitar se as nossas luzes avariarem. Porém, há duas exceções em que nós podemos circular. E estas são: se nós tivermos dois médios ou um médio esquerdo, dois mínimos à frente e o mínimo esquerdo e as luzes de travagem atrás. Se nós tivermos este conjunto de luzes que eu disse agora, podemos transitar pelo mínimo tempo possível. E o mesmo acontece se nós tivermos apenas os quatro piscas, que são as luzes avisadoras de perigo. Aí nós também podemos transitar pelo mínimo tempo possível. E o que é que nós devemos fazer quando as luzes avariam? Se aparecer esta pergunta no exame de código, nós devemos automaticamente parar o veículo o mais depressa possível. Ir até à próxima zona de cruzamento. Às vezes pode ser perigoso demais, por isso devemos parar o veículo e tentar resolver a situação. Vamos agora passar para importantes informações sobre o sentido da visão. O que é que nós temos a dizer sobre a visão em relação à condução? Bem, a visão é o sentido mais importante na condução. Ele representa cerca de 90% da informação que nós recolhemos e posteriormente é o sentido da audição, mas o da visão é o mais importante possível. Nós estamos sempre a olhar para todos os lados e então existe uma visão que se chama a visão periférica, que é a visão assim, lateral, e há três fatores que prejudicam a visão lateral, a visão periférica. São estes: a velocidade. Quanto maior é a velocidade a que nós vamos, menor é a nossa visão periférica. O ruído, por incrível que pareça, se nós tivermos muito ruído à nossa volta, a visão periférica diminui. E a taxa de álcool no sangue. Esta taxa de álcool no sangue já foi falada no meu anterior vídeo. Podem consultar lá as penas e a graduação de álcool que é considerada contraordenação. Mas esta taxa de álcool no sangue elevada prejudica a visão periférica. Porquê? Porque ela simplesmente fica em túnel. Nós ficamos com a visão em túnel e, por exemplo, somos impedidos de ver alguém que está a passar a passadeira. E isso é muito grave e impedidor de uma circulação em segurança. Vamos agora passar a alguns comportamentos que nós devemos adotar se formos encandeados por luzes, por exemplo, de estrada. Algum veículo que se cruze connosco não desligue os máximos e põe aos médios. O que é que nós devemos de fazer? Se vier assim de frente, nós devemos de parar ou mesmo abrandar. Mas se for, por exemplo, à retaguarda e o veículo não desligar os médios, nós podemos pôr assim a mão à frente do espelho ou até mesmo desviar a cabeça um bocado para a frente. E estes são alguns dos comportamentos que o livro do Código da Estrada nos aconselha a ter em caso de encandeamento. Vamos agora passar ao último tópico, que é a sensibilização sobre a cedência de passagem. Bem, a cedência de passagem, por incrível que pareça, aparece em todos os testes de exame. E muitas vezes os alunos podem ter alguma dificuldade com a cedência de passagem e até perguntar-se: mas porquê é que eu preciso de saber isto? Ou algo do género. E eu quero sensibilizar para que o livro de código nos diz que a cedência de passagem é, surpreendentemente, uma das maiores causas de acidentes. E também dizer-vos que morrem mais pessoas na estrada no nosso país do que aquelas que morrem com a doença cancerígena. E que por isso é importante aprender sobre este tópico, que mais tarde teremos um vídeo sobre isso. Então até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado.
Este foi o vídeo sobre as luzes à frente do carro e deixem lá aqui e compartilhem.